Você já chegou a fazer algumas outras lives no No Facebook com streaming? esse? É. Fiz umas duas. Mas E normalmente o já pessoal tá faz ao vivo, pelo. né? Tá ao vivo. Tá ao vivo. Vou dar uma clicada aqui no chat, ver como que ele fica. Agora tem que divulgar o link da live. Ele já vai pro Facebook automático. E na live, por favor, já voltei. Voltando? Voltou. Voltou, voltou. Eu vou mandar o link da live lá para a página e já tô chegando aqui. Um minutinho só. Doutor Hamilton, Pois não? Boa tudo noite. bom? Então, boa noite. Aqui a gente está tendo essa primeira experiência com live, né? Provavelmente nas próximas vão ser mais bem ajustadas. E agradeço a compreensão por participar com a gente Nada. nesse bate-papo. Depois a gente corta o vídeo e faz só com os minutos líquidos, né? Para a gente ter um conteúdo bem legal, né? Então, vou começar Tranquilo. o vídeo, vai ser começado a gravar depois quando a gente for publicar ele separado a partir de agora, tá bom? Tá ótimo, combinado. É... Boa noite, doutor Hamilton. Eu estou falando, eu sou o Caio Fernandes, advogado em Macaé, e estou falando em nome da ESA, né, de Macaé, Escola Superior de Advocacia. Alguns convidados que vão assistir esse vídeo também não são da área do direito, mas todo mundo vai se interessar por esse tema, né, que é de repercussão geral, né, não tecnicamente dito, né, mas de interesse geral, né, e que são as eleições de 2020. O doutor é especialista, né, em direito administrativo e direito eleitoral,
também trabalha em tribunal de ética de advogado, de advocacia, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua carreira, como foi a sua vida acadêmica, a sua atuação profissional. Bom, boa noite, Caio. Quero agradecer o convite, agradecer ao presidente, né, da OAB Macaé também, colega Dr. Fabiano. Inclusive, a OAB Macaé, tive recentemente na OAB Macaé, agora eu não me recordo exatamente se foi em novembro, se foi um pouco antes ou depois da virada do ano, porque com a pandemia a gente ficou meio sem... perdemos A noção de tempo, né? a noção de tempo, enfim. Então, tivemos aí dando uma palestra, inclusive eu, o professor o Fred Mendes, né, o tesoureiro da CARG, salvo engano, quem foi o Ramayana também deu palestra com a gente aí, Uhum. enfim. Então, assim, bom, sou advogado, atuo na área de direito eleitoral, direito administrativo, um pouco também na área de direito empresarial. Eu me formei aí na Unigran Rio, Silva Jardim, Uhum. e a minha OAB é da subseção de Araruama, da onde eu sou nascido, né, aí perto. Eu nasci nascido em Hoje Araruama também. Eu e minha então é mãe. conterrâneo, conterrâneo, então. Eu sou Inclusive, de ela fez Araruama. faculdade junto com lá na Unigan Rio também. Quase todo mundo de Araruama fez faculdade na Unigran Rio, né? Era É. o que tinha na época. Era depois veio a Estácio, Cabo Frio e tal. Enfim, muita gente antes tinha que ir para Niterói, era bem confuso. Uhum. E daí, hoje eu estou em São Paulo, advogo São Paulo, Rio de Janeiro. Faço parte do Tribunal de Ética, eu sou membro julgador do nona turma do Tribunal de Ética da OAB do Rio, e em São Paulo eu sou vice-presidente da Comissão de Relações com o Poder Legislativo da OAB São Paulo. E na área eleitoral, especificamente, tem uma experiênciazinha aí de campanhas eleitorais que a gente atuou. Tive a oportunidade de participar da última eleição na campanha presidencial. Então, isso com base nisso, a gente vem trazer um pouco, tentar trazer um pouco dessa bagagem aí do que a gente está habituado, né? E passar um pouco para os colegas, não só para os colegas, como você mesmo falou, teremos aí não só advogados, como também, possivelmente, vão ter políticos, vão ter eleitores, futuros eleitores aí, e pré-candidatos possivelmente estarão assistindo a live. Então, trazer um pouco dessa experiência para os colegas, aqueles que militam na área, mostrar um pouco do que vão enfrentar, né? Aqueles que ainda não, as possibilidades que eles têm pela frente aí de repente, abrir um novo campo. E para os pré-candidatos, um pouco das dificuldades e também dos impactos aí que nós teremos nesse ano de 2020 por conta principalmente dessa pandemia que no momento nos assola, né? Falando em Então, pandemia, né? Estava tendo uma discussão, né? Se o calendário eleitoral ele seria alterado, né, em relação à pandemia. Se exatamente, o é doutor pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? a principal discussão hoje é essa questão dos impactos, né, da pandemia no calendário eleitoral. O calendário eleitoral atual, ele se baseia com a data das eleições em 4 de outubro. Nós teremos aí como próximo passo do calendário eleitoral, 20 de julho, teríamos aí o início das convenções. E então, dia 16 de agosto, início da campanha eleitoral, que é aquilo que a gente conhece como propaganda de rua, propaganda eleitoral de um modo geral. Com o avanço da pandemia, está se discutindo. Opa, entrou algum? É aqui? Deixa eu ver Entrou aqui. alguma coisa? Entrou, né? Com Pode o continuar, doutor. Com o avanço da pandemia, tem se discutido
tanto no Tribunal Superior Eleitoral quanto no Congresso, a possibilidade da alteração da data das eleições para futuro, um futuro não tão distante, um futuro próximo, para que se evite esse momento agora, né, de que a curva ainda ela é crescente dos casos de coronavírus, e o que poderia gerar aí um risco aos eleitores, à saúde dos eleitores, principalmente aqueles que estão em situação de risco, os mais idosos, os que têm alguma enfermidade, tudo mais, que têm direito a votar. A Aham. gente sabe, né, que os idosos, pessoas com mais de 70 anos, não são obrigadas a votar, mas são, em sua maioria são aqueles que mais querem participar ainda desse ato cívico, né, da democracia. Então, para que se evite esse risco, a ideia que se põe hoje, a discussão do momento é eventual alteração da data das eleições. Não está decidido, por hora está mantido em 4 de outubro, mas nós temos dois projetos de emenda constitucional, pelo menos 2 projetos de emenda à Constituição tramitando no Senado. Um deles tenta alterar a data das eleições para 15 de novembro, o primeiro turno, e 6 de dezembro, o segundo turno, aonde tem segundo turno, né, nas cidades com mais de 250 mil habitantes, mais de 200 mil Uhum. habitantes. O segundo projeto de emenda, segundo PEC, ela prevê a alteração da data das eleições para 6 de dezembro, o primeiro turno, e 20 de dezembro, o segundo turno. Então nós temos no horizonte esse cenário de dúvidas e incertezas se teremos alteração da data das eleições. O que o ministro Barroso tem falado muito é que, se for preciso, será alterada a data da eleição. O que ele espera é que não seja alterada para muito distante, para muito à frente, para que se evite extensão de mandatos e também se evite unificação das eleições gerais de 2022, para que não haja aí um conflito entre uma eleição municipal e uma eleição geral, que é o que alguns defendem, principalmente alguns vereadores, alguns prefeitos. O cenário que se põe é esse. As convenções já estão autorizadas a serem, né, Âmbito virtual, né? no âmbito virtual, foi respondido isso. Por que eu já falei das convenções? Porque a alteração da data das eleições impacta em todo o restante do processo eleitoral, né? Uhum. Todos os demais prazos. E esse impacto ainda é uma incerteza. Ainda que haja alteração da data das eleições, não se sabe se nós teremos um impacto nos demais prazos, porque até o momento essas PECs não tratam desses prazos. Elas falam tão somente alteração da data das eleições. Então a convenção, até o momento, se mantém na data de 20 de julho a 5 de agosto, permitida que seja realizada pelo sistema eletrônico, virtual, né, online, e aí se autorizou, mas não se definiu qual, informou-se, TSE informou que pode ser qualquer sistema utilizado, desde que ele seja um sistema que comporte aí uma transparência e que seja regulado nos moldes da convenção que hoje é realizada presencialmente, né? Então, por hora, o que nós temos é isso, um cenário de incertezas ainda quanto à alteração da data das eleições e essa possibilidade da convenção virtual. Entendido. Professor, eu queria tirar uma dúvida aí que me perguntaram Uhum. quanto à figura do pré-candidato. Tem gente que não entende muito bem o que seria o pré-candidato. Ele é um candidato de verdade? Qual é a figura dele? Ele pode fazer propaganda política? Então, estão querendo saber mais ou menos nesse assunto. É até engraçado isso, porque às vezes confunde, e às vezes é meramente burocrático o termo, né, também. O que ocorre? Nós antes, nas eleições passadas, antes de 2018,
nós tínhamos a figura da campanha eleitoral, e antes da campanha eleitoral nós não tínhamos o que se denomina hoje de pré-campanha, porque não existia. Tudo o que ocorria antes era campanha propaganda antecipada, portanto irregular e passível de multa. Tínhamos a figura, temos depois do registro de candidatura, a figura do candidato, e antes desse candidato, nós temos aí o que se denominava, né, para mero efeito burocrático, candidato a candidato. Eu me recordo que eu estudava na Amperge, e o professor Ramayana, que é um grande amigo, ele sempre repetia isso. Candidato a candidato. Aí eu ficava também na dúvida, o que é o candidato a candidato? Nada mais é que o pré-candidato. Ele não é candidato ainda, ele realmente ele é candidato a ser candidato, porque ele só vai ser candidato na convenção, quando ele passar pela convenção. E aí veio essa figura do pré-candidato a ser mais falado quando nós tivemos uma alteração na legislação eleitoral que trouxe o artigo 36A. O artigo 36A, ele foi incluído na lei das eleições para tratar das espécies de manifestações políticas eleitoreiras dos pretensos candidatos na fase anterior à convenção. E aí se apelidou de pré-campanha. Quando se apelidou de pré-campanha, todos aqueles que se manifestavam como pretenso candidato ou possível eventual candidato na eleição passou a ser reconhecido como pré-candidato. Não tem prazo para ser dito que fulano ou beltrano é pré-candidato, o prazo final é a convenção, quando ele é escolhido candidato, realmente registra a candidatura. Anterior a isso, qualquer um que se manifestar informando que pretende concorrer às eleições, ele é reconhecido como pré-candidato. E aí dentro disso, ele tem alguns atos que ele pode praticar enquanto pré-candidato, que não vai implicar em eventual irregularidade, desde que não haja o pedido explícito de voto. E aí, lá na Lei 9.504, no artigo 36A, nós temos esses atos bem delineados. Ele informar a sua pretensa candidatura, praticar atos na internet que ele apresente projetos políticos, debates parlamentares, debates até eleitorais para ideias, troca de ideias, plataformas eleitorais, falar do que ele já fez, do que ele pretende fazer, manifestação pessoal sobre crítica política, qualquer coisa nesse sentido, inclusive nos meios de comunicação e nas redes sociais, dar entrevista, tudo isso é possível desde que ele não peça voto. Uhum. Explicitamente, né? Explicitamente, Tem essa questão apesar de que a gente até falava essa semana, o ministro Henrique Neves, a gente fez uma live, tá lá no Instagram, quem quiser ver, é só entrar lá no meu Instagram, tá salva lá no IGTV. O ministro Henrique Neves, ele falou bem interessante, o TSE chegou um momento que tentou criar a figura do pedido implícito, né? Que a lei não trata. Então, desde que não seja explícito o pedido de voto, não haverá nenhum problema com essa questão da pré-campanha, que também só é passível nesse momento de multa, desde que não extrapole algum eventual gasto aí exorbitante que possa caracterizar um abuso do poder econômico, algo nesse sentido. A gente nota, né, bom, tem um calendário que você bem explicitou, como que está funcionando esse ano, ou até o que não está explícito, né, se vai ter a suspensão ou não, o pré-candidato, que obviamente tem a ver com a candidatura, né, o calendário, mas tudo bem, a gente já sabe agora entender o que o pré-candidato pode fazer e o que não pode fazer, sobretudo com o pedido de voto explícito. Mas a dúvida que fica, nas eleições de 2020, o que propriamente pode ser feito na campanha eleitoral, depois que ele se tornou o candidato específico? Então, vamos lá. A campanha, algumas pessoas estão vendo uma certa dificuldade, né, em fazer campanha por conta do coronavírus,
E aí essas pessoas ainda não se atentaram a um detalhe. Desde 2016, que a campanha eleitoral, ela praticamente ela foi empurrada para as redes sociais. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje não pode praticamente nada de propaganda eleitoral. Isso eu acho um enorme equívoco, um erro tremendo do Congresso em ter feito esse tipo de restrição à propaganda. Aí eu vou explicar quais são essas restrições, porque, diferente de que muita gente pensa, a propaganda eleitoral ela não é um direito do candidato, ela é um direito do eleitor. O eleitor precisa ter acesso a toda a propaganda, aos candidatos, para saber em quem votar. Como que você escolhe alguém que você não sabe sequer que se existe? Então isso é um grande problema hoje da propaganda. E quais são as restrições? Primeira delas, o tempo de propaganda foi reduzido, o tempo de campanha eleitoral foi reduzido de 3 meses para pouco mais de 45 dias. Então, antes, nós tínhamos aí, a propaganda começava em julho e ia até outubro. Agora ela começa 16 de agosto e vai até 4 de outubro. Então, nós temos um pouco mais de 45 dias. Já restringiu a metade a propaganda, o tempo de propaganda. Além disso, nós não podemos mais, não temos mais hoje placa, acabou, não existe mais placa, não se pode colocar placas em residências, não se pode colocar nenhum tipo de material de propaganda nas vias públicas, como se podia antigamente, muito menos permitido a utilização de cavalete, como foi muito utilizado em 2014. Eu lembro que essa Então, utilização de cavalete foi uma transição, né, que se colocar, quer dizer, a partir do momento que foram proibidos determinados tipos de banners, né, eles exatamente. começaram a fazer os cavaletes, né, que seria a transição, né, para a proibição completa. Até que tiraram, proibiram os cavaletes, Uhum. proibiram bonecos, plotagem de veículos, que a gente via muito, aqueles veículos todos adesivados. Então hoje, outdoor foi proibido. Então hoje a propaganda eleitoral ela se resume basicamente a adesivo de meio metro quadrado em janela residencial, distribuição de santinho, santão, aquele santinho, você tem o santinho, você tem o folder maiorzinho, né, o santão, praguinha para colar na camisa e adesivo, basicamente adesivo para distribuição. Por que eu falo distribuição? Porque você pode colocar uma mesa numa praça para distribuir esse tipo de material. E além disso, bandeira nas vias. Você pode botar pessoas com bandeiras nas vias públicas. Isso é permitido ainda. E no veículo, a propaganda foi reduzida, é proibido a plotagem e é permitido tão somente o adesivo microperfurado na extensão do para-brisa traseiro do veículo e em outras partes do veículo adesivo de meio metro quadrado. E a lei também não fala quantos, se é um só, se são dois, se cada vidro. Aí a gente vai, né, para uma questão mais prática, uma questão de bom senso. Eu Uhum. sempre recomendo, nunca coloque adesivo no vidro frontal, no para-brisa da frente, e nem nos vidros laterais da frente do veículo, do motorista e do carona ali, porque você vai estar ali, de certa forma, ofendendo a legislação de trânsito. É possível até colocar um adesivo no vidro da frente do carro, desde que seja um adesivo daquele bem fininho, que vá no alto do para-brisa, lá em cima, onde fica ali atrás da onde fica o retrovisor da frente, né, do carro. Só que aí você vai ter mais gasto, vai ter que fazer vários tipos de adesivos diferentes, lembrando que não pode nunca ultrapassar meio metro quadrado. Então nós temos esses problemas. A propaganda foi empurrada para as redes sociais. E na internet pode quase tudo, desde que você não ofenda a honra de ninguém e nem publique nenhum tipo de inverdade, como a gente tem visto aí, a Pois discussão é, sobre né? as fake Fake news, né? news. E tem alguma Então novidade esse em é o relação a ponto. fake news?
A fake news esse ano vai ser muito fiscalizado nas redes sociais, vai ser muito combatido. Isso quem está falando são os presidentes dos tribunais. Então está havendo recomendação forte para que os procuradores, os promotores que atuarão na questão eleitoral e os juízes eleitorais fiscalizem com muito afinco essa questão das fake news. Além disso, eu fiz uma live outro dia com o juiz titular da primeira zona eleitoral de São Paulo, da capital, e ele me trouxe algumas informações interessantes. Por exemplo, a Justiça Eleitoral está em conversas, está tendo várias conversas, reuniões com as plataformas de redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e tal, justamente para filtrar esse tipo de coisa. Então, eles vão criar uma rede de formação ali, de informação, para se antecipar a esses atos. Então, vai ser muito fiscalizado. As redes sociais estão colaborando para evitar isso aí. Então, com base nisso, a gente sabe que vai ser um grande problema, isso é um grande problema que nós temos nas eleições. E o que seria fake news? A fake news é você criar algo contra alguém, uma inverdade, ou criar um fato, tentar aumentar algo que aconteceu, é gerar notícia falsa. Criar notícia falsa e replicar essa notícia falsa. E não é só criar, replicar também. É isso aí. O doutor tem alguma informação específica sobre essa questão da replicação? Se tem alguma repercussão em questão de dolo ou culpa? Como que está sendo aplicado o entendimento dos tribunais? Ou apenas o doutrinário, se não tiver necessariamente alguma jurisprudência sobre o assunto? Então, quem faz, quem elabora, quem distribui a fake news já é responsável por ela. Quem faz a repostagem da notícia acaba se responsabilizando pelo conteúdo que pôs para frente, repostou sem verificar. Quando ele diz respeito à ofensa a determinado candidato, o grande problema aí está no beneficiado do ato, o beneficiário do ato, o candidato que vai se beneficiar. Aquele que vai se beneficiar do ato, ele só será responsabilizado pela prática de algum cabo eleitoral, de algum eleitor que queira te ajudar, se ele tiver conhecimento daquela distribuição e daquela repostagem. Do contrário, o responsável não vem. Essa questão do dolo, ela é muito discutida, debatida, mas para aplicação da multa, meramente a repostagem. Ele já se enquadra, até porque se discute muito a responsabilidade pelo aquilo que você compartilha, né? Então, por que a gente destaca isso? É muito importante que se verifique. Recebeu uma notícia, achou aquilo mais absurdo, muito absurdo, coisa estranha, vai conferir, tem aí os portais, você tem no UOL, o UOL confere, você tem a agência Lupa, joga o link lá, ela te responde na hora se aquela notícia é verdadeira ou é falsa. Pergunta, na dúvida não compartilhe, porque você pode ser responsabilizado. Então tem que ter muita cautela com essa questão das fake news. Às vezes o pessoal compartilha só pelo enunciado, nem chega a ler, né? Muitas vezes acontece isso em grupo de WhatsApp. Pois é, o estudo que se faz a respeito disso, e que se chegou a uma conclusão, que você compartilha tudo aquilo que você acha interessante para você. Então, às vezes, pode ser o maior absurdo do mundo, mas aquilo é interessante e você compartilha. Por isso que muita gente, até bem instruída, acaba compartilhando coisas e você pensa, nossa, mas por que fulano compartilhou isso? Porque para ele fazia sentido. Mas, na dúvida, o melhor a se fazer é jogar num portal de conferência, um UOL, uma agência Lupa, perguntar para alguém que está mais inteirado, você conhece fulano, você sabe se isso aqui é verdade? E as pessoas vão dizer, não, isso aqui não é verdade. Então, assim, ou é verdade, e se for verdade, analisa, vale a pena compartilhar, ainda que seja verdade, se for ofensivo à honra da pessoa, se for ofensivo à honra, se for algo que possa gerar aí uma eventual calúnia, uma difamação, a pessoa se sentir ofendida, ela pode tentar se responsabilizar, ainda que seja verdadeiro o fato.
porque você Entendi. tem aí a questão da calúnia, da difamação e da injúria. Então você entra num cenário aí que pode acabar incorrendo. Agora, é noticiado, é verdade, alguma notícia que saiu, acho interessante compartilhar, porque vai prejudicial para o município, que aquilo não seja veiculado, aí é outra seara, é outra questão, é questão de analisar o que é, qual o impacto daquilo, o que se trata. Doutor Hamilton, eu vou falar para o pessoal que está mandando pergunta, que eu vou ler todas elas, e se alguém Uhum. quiser ir mandando pergunta aqui, pode continuar mandando, que no final a gente reserva um tempinho para responder. Mas só para a gente pontuar as principais mudanças de 2020, tem alguma mudança também em relação às eleições de vereador, né? Se pode haver ainda coligação, como que está a situação atual? Verdade. Nós temos agora, é a primeira eleição que nós teremos isso, que é o fim das coligações proporcionais. Nós não teremos esse ano as coligações para vereador. Então, pela primeira vez em muito tempo, nós passaremos por uma situação em que os partidos, cada partido vai lançar a sua chapa de candidato. Ele pode até coligar na majoritária. Não há problema algum dele coligar na majoritária. O que é coligar na majoritária? Ele faz uma coligação para prefeito, uma união de vários partidos para candidatura a prefeito, mas para candidatura para vereador, cada partido lança sua chapa individual, seus candidatos, os 150%, o limite é de até 150% do número de cadeiras disponíveis na Câmara. Então eles vão lançar assim. Já fui perguntado também se o partido é obrigado a lançar. Não, não é obrigado a lançar ninguém. Ele quer coligar na majoritária, não quer lançar ninguém, também pode. Ele não quer coligar com ninguém e quer lançar só vereador, também pode. Ele sai enfraquecido, porque não vai ter ninguém, a pessoa que vai puxar os votos aí, pedir votos para aquele grupo, mas ele pode caminhar independente. A eleição proporcional caminha independente da eleição majoritária, inclusive no cômputo de votos. Uma coisa não implica na outra. Então esse é o cenário que nós temos nessa eleição. Nós teremos, será uma eleição mais disputada, mais difícil para alguns, por quê? Porque você vai disputar com seus próprios colegas dentro do seu partido. Então você não se beneficia do voto de outro partido, de outro candidato, de outra legenda, como acontecia numa eventual coligação. Então agora você depende de montar. Os partidos passaram por essa dificuldade agora, acompanhei alguns, de montar uma chapa competitiva para de fato eleger alguém, porque antes ele coligava com o partido mais forte, acabava se beneficiando e conseguindo aí uma cadeira, outra. E agora não, agora depende da competência de quem está organizando o partido e dos candidatos a vereadores daquele partido para obter essas cadeiras para o partido. Uhum. Ficou uma eleição mais difícil. Falar em questão da eleição ser mais difícil ou facilitada, tem algumas questões de ações afirmativas, né, de igualdade de gênero, que de um tempo para cá começaram a influenciar também no processo eleitoral, né? Existe alguma repercussão nas eleições de 2020 sobre essas ações afirmativas de igualdade de gênero? Você diz da questão das cotas, né? Das cotas Isso. para igual gênero, que na prática parece que vai ter que criar mais vagas, ou pelo menos estimular mais a candidatura das mulheres, né? Porque o homem já está sempre preenchido. Exatamente. O que acontece? A legislação de um tempo para cá foi alterada para possibilitar uma maior participação aí. A gente sabe que é de gênero, mas vamos usar Para as participação mulheres. feminina. Isso. Por quê? Porque em grande parte, 99% das vezes, o que falta na política são mulheres. Então, diante É uma desse questão de cenário, representatividade também, né? Porque mais de 50% da população brasileira é feminina, né? exatamente, se eu não me engano, 52% da população E,
E não é representada pelos nossos representantes democráticos, né? Seria mais ou menos salvo essa engano, ideia. nós temos em todo o cenário político nacional, todo o cenário político nacional, não chega a 9%, 10% de cadeiras de mulheres nas cadeiras, nos mandatos. Uhum. Então, o que ocorre hoje? Nós temos hoje um cenário em que os partidos políticos, quando montam as suas chapas, eles têm que garantir pelo menos 30% de cadeiras para um dos gêneros. Mas aí a gente pode usar aqui, sem medo de errar, para o gênero feminino, porque vai ser aonde vai impactar isso. Eu nunca vi uma chapa totalmente feminina. Eu nunca vi. Que você Uhum. dissesse assim, não, precisa garantir 30% para os homens aí. Então, 99,9% das vezes vai ser a garantia para as mulheres. É um mínimo de 30 e o máximo de 70. Então, por aí que a gente adequa essa questão. É obrigatório também garantir financiamento a essas campanhas, pelo menos 30%, e aí proporcional à quantidade também. Então, esse é o cenário das ações afirmativas para as eleições. Não é o melhor cenário, mas é o cenário que temos hoje. Ainda não resolveu o problema da participação, da atuação nas eleições, nos mandatos. E hoje nós temos um outro cenário, que foi uma decisão recente do TSE também, que entendeu que nos diretórios partidários, também tem que se garantir o mínimo de 30% para as mulheres nas direções dos partidos. Então, a ideia é fomentar ainda mais. Então, é tudo uma questão aí de fomento realmente da participação dessas mulheres, e aos poucos, esperamos que aos poucos se resolva essa questão da representatividade. Isso não impacta em nada no fato da coligação. E por quê? Porque hoje nós temos vários partidos disputando entre si individualmente. Antes, quando nós tínhamos a coligação, essa coligação de partidos, pela legislação eleitoral, era considerado como sendo um único partido. Então, ele era, dentro da composição da coligação, a coligação inteira lançava 150% de cadeiras, de candidatos, enfim, as cadeiras, 150% do número de cadeiras daquela Câmara Municipal eram a possibilidade de candidatos, e dentro desse cenário garantia os mesmos 30%. Hoje, cada partido vai ter que fazer isso individualmente. Então, não impacta em nada o fato do fim das coligações com a questão das cotas. As cotas estão mantidas e tem que ser feito. Você tem aí também um cenário em que há aí uma fraude, muitas das vezes acontece fraude nessas cotas, que é o que a gente conhece por laranja, né? E essas fraudes aí é um perigo enorme, é um risco, tem que ser fiscalizado, principalmente pelos candidatos. Quando eu falo candidatos e candidatas, tem que ser fiscalizado, porque a fraude no registro de candidatura derruba todo o DRAP, derruba todo o documento de registro. E aí, quando derruba o DRAP, cai todo mundo, inclusive aqueles mandatários, detentores aí de anos na cadeira. Por exemplo, você pega aí um vereador com 4, 5, 6 mandatos, que por causa, às vezes, de uma fraude dessa, cometida numa eleição, ele fica fora do cenário político. Então, cabe a ele, inclusive, que já está aí há muito tempo, fiscalizar, não deixar que, eventualmente, por uma bobagem ou outra, seja fraudado o registro de candidatura. E como se dá essa fraude? Colocando pessoas que não deveriam estar lá, pessoas que nem sabem, às vezes, que estão lá. Tem situações, dando um exemplo prático, em que as pessoas são incluídas para disputar a eleição, às vezes é parente de alguém, é amiga, é funcionária, mas sequer sabiam que estavam ali. E aí, quando acaba a eleição, a pessoa sai com 0 voto, 1 voto, 2 Vai votos, para perder mesmo, para cumprir a cota. vai para cumprir a cota, não sabe às vezes que estava lá. Então, Uhum. acontece. Não é a quantidade de voto que caracteriza a fraude. Então, não é todo mundo que teve 0 voto
que vai configurar a fraude. Tá? Pode ter um cenário de uma pessoa ter tido 0 voto, mas que não é um caso de fraude. Eu vou dar um exemplo. A pessoa se candidatou para disputar a eleição e no meio da campanha, no começo da campanha, descobriu que não ia receber dinheiro para a campanha, que não ia ter apoio do partido e abandona a candidatura. Não houve fraude no registro. Houve uma situação de abandono da campanha. Essa pessoa não vai votar nela, ela mesmo não vai votar, ninguém fica sabendo que ela é candidata e ela sai zerada da urna. Não foi fraude. Quando ela vai ser perguntada no inquérito, na Polícia Federal, ou até na frente, no tribunal, em frente ao juiz eleitoral, ela vai dizer com todas as letras isso que eu acabei de falar. Olha, eu era candidata e por não ter recurso, eventualmente, eu desisti. Você tem aí um cenário em que não possibilitaram a ela a disputar por ausência de recurso, mas não tem fraude no DRAP. Então não é o 0 voto que caracteriza a fraude, tem que se analisar caso a caso. Entendido, perfeito. Muito boa explicação. Em relação a domicílio eleitoral, o senhor tem alguma consideração a fazer? Porque isso também, por mais que possa não ter mudança, salvo engano, teve alguma mudança para essas nossas eleições, né? Mas sempre gera muita dúvida e até processo desnecessário, né? De alguns eleitores. E, assim, apesar de ser uma live propriamente para advogados, tem muita gente que está assistindo que também não é advogado, tem estudante e também tem advogado que, com toda a razão dele, não entende tanto dessa especificação do direito eleitoral, né? Então, sobre questão de domicílio eleitoral, o senhor tem alguma ponderação a fazer? Domicílio eleitoral, você teve uma mudança recente, nós tivemos uma mudança recente, de 2 eleições para cá, que alterou a eleição, o domicílio que era antes, a caracterização, a comprovação do domicílio, que era de 1 ano antes da eleição, para 6 meses. Então, o domicílio eleitoral, que é o local onde o pretenso candidato ele tem o seu local ali, a sua inscrição eleitoral, e é onde ele pode disputar, ele está autorizado a disputar, que é o que a gente chama de circunscrição, está autorizado a disputar aquela eleição, ele tem que fazer essa comprovação agora com 6 meses. O mesmo prazo da filiação partidária, que antes era de 1 ano e passou a 6 meses. Na questão do domicílio, nós temos alguns problemas que acontecem, que às vezes a gente tem aquela transferência a procriação de título de eleitor, né? Um poste, uma vez aconteceu uma situação bizarra em Saquarema, que num poste moravam mais de 100 pessoas, né? As pessoas residiam no poste. Aí isso aí é até irônico, mas é para explicar o seguinte: fizeram um censo, foi feito um censo, e aí quando fizeram esse censo, descobriram que cerca de 100 títulos estavam com o endereço de um número de uma rua, e foram lá e descobriram era um número que não fazia sentido nenhum, era um poste, tinha um poste. Então, tá igual o Chaves morando no barril, né? Fraude. No caso, várias pessoas morando no barril. Então, assim, são fraudes eleitorais, né? Fraudes no sentido de cooptação e aumento do número de eleitores para eventual fraude na votação, enfim. Agora, no que tange ao candidato, isso é condição de elegibilidade, condição de registrabilidade, condição de elegibilidade. Ele tem que comprovar o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição naquela localidade. A pergunta que tem sido colocada agora, muita gente tem feito para mim, é a seguinte: eventual alteração da data das eleições, eu tenho ainda chance de corrigir meu domicílio, eu tenho chance de corrigir minha filiação? Não sei responder, porque a gente precisa do Congresso primeiro decidir a alteração da data das eleições e depois o Congresso dizer se haverá impacto ou não nas demais regras. Por hora, está mantido a data que foi 4 de abril, última data para comprovação do domicílio eleitoral,
e da filiação partidária. Tá, excelente. Muito bom, né? Vamos aguardar para ver esse tipo de consulta, como que vai ficar. Tô olhando aqui os comentários, tô vendo que tem até gente de que salão presente, né? Então, por mais que a pandemia tenha dificultado um pouco o nosso contato pessoal, eu tô vendo É que tá verdade. tendo mais gente ouvindo aqui do que teria em um dia normal na subseção, né? Então, vamos continuar fazendo essas lives aí. Fica mais fácil, as pessoas estão em casa, as pessoas ligam É, lá o computador, o celular, facilitou um pouco, é, facilitou a questão do deslocamento. Eu sou das antigas, eu gosto muito de ir viajar, chegar aí, por exemplo, e depois da palestra sair para jantar, né, almoçar igual a gente fez da outra vez, com o Fabiano aí e tal. isso aí, tem prós e contras, né? Mas a gente, de repente, depois, com um novo começo, né? Com a volta à normalidade, a gente consegue recrutar o melhor dos dois mundos, né? Vamos tentar fazer isso. Bom, é, e eu acho que o professor caiu, hein? Vou ver se eu consigo botar ele de volta e a gente já lê as perguntas se ele não tiver alguma consideração final para fazer. Então, para a galera que está assistindo aí, eu vou pedir para fazerem as perguntas quem quiser e quando ele voltar, eu vou ler todas, tá bom? Espera aí um minutinho que eu vou enviar para ele lá do computador o convite de novo. Voltamos? Acho que voltamos aqui. Vê se entrou ali. Voltamos. Tá me ouvindo? Você me ouve? Todo mundo me ouve aqui? Professor, voltou? Voltamos. A gente falava, Voltamos. engraçado, a gente falava do fato de ser melhor virtual, né? E aí Aham. a internet falou assim, deixa eu mostrar uma coisa que não acontece no presencial. É justamente isso. Pode até cair, mas é só levantar. Aqui demora, voltar e tal, é um dos problemas da tecnologia. Essa live aí, para o pessoal que chegou agora, que não pegou o começo, ela foi completamente improvisada e agradeço muito que a primeira live improvisada teve esse conteúdo magnífico, né? Ah, maravilha. E bem Satisfação enorme. específico, né, do direito, né? E então, assim, vou até depois que a gente amadurecer esse workflow, né, das lives, que eu tenho até um projeto de transformar ele em podcast mais tarde, Legal, legal. e com o material, né, que a gente recolhe daqui, dá uma edição, né, e transformar em podcast para ficar legal. E convidar o senhor novamente, né, quando a gente Tô estiver às mais ordens. maduro ainda, né. Bom, então, vamos. Eu falei com eles quando o senhor tinha caído que eu ia ler os comentários, caso não tenha alguma consideração final a se fazer. Maravilha. Já posso ler Não, os vamos, comentários, as vamos, perguntas? vamos aqui. A gente aqui, eu não sei direito como é que é no Facebook. Tem tempo a live? Ela cai sozinha depois de uma hora, é isso? Não. Olha, pelo que eu saiba, que eu nunca tinha feito live, né? Mas pelo que eu saiba, o Instagram ele tem. Se alguém souber aí, comenta nos comentários aí. No Instagram ele tinha um tempo de 40 minutos ou uma hora. É, No o, Facebook o, eu o acho que Instagram, não o tem. Instagram é 59 minutos, ele derruba. Aqui parece A que não menos que tem. você tenha 100 mil seguidores, Aí você que é o pode fazer de caso uma de. outra forma, né? Você pode fazer 3 horas direto. Tá. Agora Então, aqui eu não sei. Mas vamos lá, nós estamos com vamos 49, tocando vamos ler aí. as perguntas. Vamos ler as perguntas. Tá, olha, o Luiz Carlos Silva fala aqui, ó. Boa noite, professor Milton e Caio. Boa noite, né? Gostaria de saber sobre a desincompatibilização do servidor público. Tem alguma coisa Bom, para comentar? vamos lá. Desincompatibilização do servidor público. Efetivo ou não efetivo? Se for candidato a vereador, ele tem que desincompatibilizar com 3 meses. Então, ele tem que desincompatibilizar agora até 4 de julho.
3 de julho, né? Mas o ideal é 3 de julho. Então, porque, a pergunta de sempre, mas e se alterar a data das eleições? Não tem que esperar alterar a data das eleições. Por hora, a gente segue o calendário atual. A eleição é 4 de outubro. Então, desincompatibiliza até 3 de julho. Puxando o gancho, Servidor professor. público efetivo ou não. Puxando, tá respondido, né? Mas puxando o gancho, porque pode ter gente, estudante aí que tá assistindo a gente, né? Tem aquelas considerações para fazer sobre o militar também? O militar é diferente. O militar ele tem uma situação, inclusive tem alguns equívocos acontecendo aí, mas aí cada força é de uma forma. O militar ele não precisa desincompatibilizar se ele não tiver cargo de comando. Ele sequer precisa estar filiado a partido político. Ele vai na data da convenção, ele se filia no partido que ele quiser, naquela data da convenção, com a ata de convenção ele entrega na sua instituição militar e se afasta para a eleição. Então ele não precisa desincompatibilizar se ele não tiver cargo de comando. Se ele tiver cargo de comando, a depender do cargo de comando, ele desincompatibiliza no prazo que a lei fala para cada cargo. Né? Geralmente é 6 meses aí para o militar, depende do cargo que ele vai disputar. Aí vem na regimento específico, né? Tem que olhar. Só que eu tenho ouvido e tem chegado para mim que as polícias militares de São Paulo, Rio de Janeiro, têm determinado a desincompatibilização daqueles que vão ser candidatos. Então, aí quando é essa situação, você tem que seguir o que a sua força está falando. Se a polícia militar está falando que você tem que desincompatibilizar com 3 meses antes, você vai lá e desincompatibiliza. Aí é uma questão sua com a sua instituição. Pela lei eleitoral, não há necessidade. Você se filia lá na convenção. E aí tem aquela questão, foi eleito, tem menos de 10 anos de carreira, aí tem que se afastar de vez, em definitivo, da carreira. Tem mais de 10 anos, ele vai para a reserva. Então tem essa situação. Se for eleito. Tá? Bom, então tá respondido aí e teve o extra. Vamos continuar aqui. Kátia Monteiro. Como seria a lista de presença e a ata de convenção virtual? Então, o TSE não definiu nada disso e respondeu que vai ser de acordo com o que o estatuto do partido prevê, na forma que for previsto pelo estatuto do partido. Quem vai definir isso é o partido político. Vai ter que vir via estatuto, se disser que é assinado por todo mundo, vai ter que coletar as assinaturas, ou transfere, já define, altera o estatuto, assim como alguns partidos têm feito, para prever assinatura eletrônica, e, enfim, é na forma que o estatuto prevê. Já ficou definido isso. Mantém-se as mesmas regras atuais, podendo então somente ser feito pelo meio eletrônico, virtual, garantida a transparência. É isso que foi definido. É possível que venha uma regulamentaçãozinha aí para facilitar, para igualar tudo, mas por hora não tem. Isso foi uma decisão de ontem de manhã, num julgamento de uma consulta no TSE. Tá ótimo. Tá respondido aí também. Vou fazer a pergunta do Bruno Dalmas, ela parece bem específica, né? Então vamos ver as considerações do professor. Nas sobras, os candidatos concorrem independentemente do partido ter atingido o quociente eleitoral, correto? Ele fez uma afirmação, né, para saber se está correta a afirmação dele. Se nas sobras os candidatos concorrem independentemente do partido ter atingido o quociente eleitoral. Essa afirmação está correta, professor? Então, o que acontece? Você tem aí o quociente, ele tem que atingir. Eu tinha passado o olho aqui. Quando eu mexo aqui nas perguntas, some a minha imagem? Não, né? Eu abri com um tablet, especificamente a live, Mas né? eu aqui tô lendo as perguntas e eu continuo aparecendo normalmente aí. Continua aparecendo normalmente. Então, perfeito, vamos lá. Porque ele fala aqui também do individual atingido a cláusula de barreira dos 10% do quociente eleitoral. Uhum. É o seguinte, ele está falando do quociente eleitoral e do mínimo individual, que é o quociente individual, que 10% porque hoje a cláusula ela obriga que, além do quociente eleitoral, cada candidato,
alcance um mínimo de 10% do quociente eleitoral para ser eleito. Sem esses 10% alcançado, o candidato não é eleito, ainda que o partido alcance muita coisa do quociente eleitoral, podendo, por exemplo, numa contagem aí que ele seja possibilitado a ele fazer 4, 5 cadeiras, mas se nenhum candidato alcançou os 10% do mínimo, não elege ninguém. Só que nas sobras, o que é a sobra? Depois que você preencheu as cadeiras disponíveis dentro daquele atingimento do quociente eleitoral e do mínimo individual, somado os dois, cada partido ele é analisado individualmente e cada um alcançou ali 2 cadeiras, 1 cadeira. Feito essa primeira volta, se ainda tiver sobrando cadeira a serem preenchidas, sobrando cadeiras a serem preenchidas, a ser preenchidas, você pode buscar naqueles partidos que não alcançaram o quociente eleitoral, de fato. E depois você ainda pode buscar naqueles partidos que não alcançaram o mínimo individual. Você tem 2 regras aí que são excluídas, elas vão se excluindo para que se alcance completem as vagas que sobraram, que restaram. Então, primeiramente, eu falei até invertido, vou falar diferente para explicar melhor. Preenchem as cadeiras primeiro, depois de preenchidas as primeiras cadeiras, as cadeiras que sobraram, você vai naqueles partidos que alcançaram o quociente eleitoral e verifica se alcançado o quociente eleitoral, ainda que os candidatos não tenham alcançado o mínimo exigido de 10%, você busca ali as cadeiras excedentes. Depois de mais um giro, se ainda sobrar cadeira, que é muito raro, você pega os partidos que não alcançaram o quociente eleitoral. É muito raro você passar de uma primeira contagem de sobra. Muito raro, muito difícil. Não tem como. Os partidos maiores acabam pegando a maior fatia do bolo. Então, mas a regra é essa, isso aí tem. E os 10% não impacta também no final. Ele pode vir um cenário aí em que, mesmo com menos de 10%, e mesmo não atingindo o quociente eleitoral, se der sorte, consiga uma cadeira. Tá ótimo. Bem respondido isso aí. Vamos para a próxima aí. A Lourdes, que inclusive é candidata, né? Ela tem uma pergunta sobre o fundo eleitoral. Ela quer saber quem tem direito a esse fundo eleitoral. Olha, pergunta de prova. Quem tem direito, quem vai ter direito ao fundo eleitoral é quem o partido quiser que tenha. Esse é o grande problema. Vai ter partido aí bravo comigo, mas é a verdade. Por quê? Porque o fundo ele vem para a direção nacional. Da direção nacional ele é distribuído para a direção estadual. A direção estadual, por sua vez, aquilo que chegou para ela dispara para as direções municipais daqueles municípios que mais interessam. Não chega para todo mundo, não tem condições. As pessoas que acham que dá para fazer campanha sem dinheiro estão enganadas. E as pessoas que acham que esse fundo de 2 bi aí é muito, não é muito. Se fatiar para todos os candidatos do Brasil que serão candidatos, deve chegar R$ 1 para cada um. E olhe lá. É. É a questão estratégica do partido, né? Vamos colocar assim Geralmente de o uma forma partido bem. geralmente o partido faz santinho, faz material e distribui, porque aí fica mais fácil para ele. Atende a todo mundo, ele dá o mínimo de estrutura. Mas esperar que vai chegar dinheiro para a campanha, tem que ser um candidato muito bom de voto numa cidade muito estratégica para aquele partido, porque o partido não é obrigado. Ele não tem nada na lei que obrigue ele. No caso das mulheres, é obrigado por lei que se direcione 30% para candidaturas feminina, mas num ambiente nacional. Então ele pode direcionar para 1, 2, 3, 4, 10 e não necessariamente vai chegar para todas. Tá ótimo. O Gabriel Torres Macaé, né? Ele pergunta uma pergunta que a gente acabou meio que tangenciando com a pergunta do salvo engano, do Bruno, né?
A Mas questão da ele contagem, né, das da sobras. contagem, né? Então ele pergunta aqui, né? Eu queria saber como que é a contagem de votos em cada partido, ou todos os partidos terão seus representantes de acordo com os mais votados. Não, é sempre pela média do quociente eleitoral e dentro dos partidos os mais votados. As maiores médias é que obtêm as cadeiras. Os partidos que obtiverem a maior quantidade de quociente eleitoral e dos 10% de cada um, eles vão ocupando as primeiras cadeiras. Então, uma tacada só, um partido pode pegar aí 5, 6 cadeiras de primeira se ele estiver bem estruturado. Depois vai girando e vai os demais. É sempre as maiores médias de acordo com o quociente de cada partido. Tá bom. A Lourdes faz uma pergunta, eu acho que essa aí a gente até poderia ter abrangido na exposição principal, mas aí fica aí os comentários do professor. Falar sobre conseguir doadores da campanha, né? Conseguir, eu já adianto que eu não sei se ele vai te falar como consegue, mas ele pode falar um pouquinho sobre questão de doação nas campanhas de Essa parte 2020. de conseguir doador para a campanha. Ó, tem um sistema fácil de conseguir doador para a campanha, não necessariamente. Oh, perdão, esbarrei aqui. Não necessariamente é o melhor sistema para o momento de pandemia que nós vivemos, que é a vaquinha virtual. Desde o dia 15 de maio é permitido que se faça a chamada vaquinha eletrônica. Então você pode aí entrar em uma daquelas empresas que estão cadastradas no Tribunal Superior Eleitoral, fazer lá um contrato com uma empresa dessa, uma plataforma, criar a sua plataforma digital de captação e a partir daí você começar a divulgar que você está coletando doação para sua pré-campanha, para sua campanha, perdão, ainda que seja na pré-campanha. Esse dinheiro não é para pré-campanha, ele vai ficar disponível na conta da empresa até que você registre a candidatura e aí então ele vai ser repassado à sua conta de campanha. É um formato de agora, porque até então você só pode pedir doação para pessoa física e no período de campanha. Fora essa vaquinha virtual, é o único formato. Não cabe mais doação de pessoa jurídica, de empresa, então, e também não cabe doação na pré-campanha que não seja vaquinha virtual. E tem limite também na vaquinha, né? Salvo engano, né? Toda doação, a vaquinha você tem um limite aí de 10, você tem um limite aí de R$ 1.064 de doação por dia por cada doador, além de 10%. Cada pessoa só poderá doar até 10% do seu lucro, do seu rendimento no exercício anterior, no ano passado, declarado no imposto de renda desse ano. Até Tem 10%. declarado, deixando bem claro, né? Cada real que passar, cada valor excedente, você é penalizado aí sobre o excedente em 100% daquilo que excedeu, né? Então, E você recebe uma pode. multa. É uma pergunta que surgiu agora. Se a pessoa excede, pode prejudicar o candidato dela? Essa multa, essa aplicação é tanto para o doador quanto para o candidato. A multa vai para o candidato. Agora, não impacta necessariamente aí num prejuízo para a campanha, numa cassação, desde que se regularize aquilo ali e não seja nada muito absurdo que não configure um abuso do poder econômico. Mas impacta sim o candidato, ele é responsabilizado junto com o doador. Isso aí. Professor, eu vou olhando aqui, mas tem quando o Vamos senhor lá, quiser impor qualquer coisa limite, aí filtra aí. vamos dar uma filtrada aqui, mas vou tentar ver todas. É, Conseguir doadores, a gente já leu. Sobre alterar as datas, ela falou, essa PEC, Renato, não sei se como eu estou passando o olho, eu não sei se você chegou a especificar qual é a PEC, mas vou fazer a pergunta para ele, né? A PEC, com essa PEC de alterar a data, como aí? Deixa eu tentar entender. Eu não sei se ela está fazendo uma remissão Como a uma está, outra deve pergunta. ser, como está a PEC de alterar as datas, deve ser isso.
não é Tem alguma isso? consideração? Pode ser É, essa pergunta aí. A PEC tá em tramitação, foi proposta recente, está em discussão. Ontem, o presidente da Câmara deu uma entrevista falando que há já um acordo entre as lideranças para eventual alteração da data das eleições, caso seja necessário. Eles estão cautelosos e aguardando, né, o avanço ou não, o recuo dessa pandemia. Eles vão tomar uma decisão de acordo com o avanço ou o recuo da pandemia, mas por hora está mantido 4 de outubro. Se a questão agravar muito, rapidamente, como já tem um acordo para alteração da data das eleições, que não inclui eventual unificação em 2022, nada disso. Mas como já tem esse acordo, rapidamente eles colocam isso em votação e em poucos dias já está resolvido e a gente está definido a data. Por hora, nada ainda. Tá. Vou ler a pergunta do Dr. Mozart. Inclusive, Dr. Mozart, falar especificamente para vocês e para todo mundo que está assistindo a gente. Aqui é uma experiência nova que a gente está fazendo pela ESA, vocês conhecem, que é a Escola Superior de Advocacia. Estou falando assim como se vocês não conhecessem, porque tem gente que não é advogado que está assistindo também, né? Então, fica o convite aberto para todo mundo, mas principalmente para quem for advogado e quiser expor algum tema, ou advogado, servidor da área do direito, e quiser expor algum tema, ou até fora da área de direito, que a gente vai ter uma palestra com um psicólogo também, que tenha alguma correlação com as nossas ciências e atuação jurídica, pode falar aqui. Só combinar comigo, mandar para mim, ou mandar para qualquer um da ESA, que a gente faz esse bate-papo com entrevista, que vai ficar cada vez melhor no formato, não do conteúdo, que já está excelente, mas no formato de ficar fluido mesmo. Mas, pelo que eu estou vendo, tá 50 e poucas pessoas assistindo, gente de São Paulo, Maravilha. gente então tá ótimo já e vai ficar cada vez melhor. Então, Até resumindo, falar para as pessoas aproveitar o gancho, quem quiser acompanhar, eu tenho feito live direto no Instagram, no Facebook também, mas eu tenho feito mais até no Instagram, e tem lá conteúdo já disponível para tirar algumas dessas dúvidas. Tem no IGTV do meu Instagram uma live que eu excelente, fiz excelente. com o juiz eleitoral da primeira vara de São Paulo e com o ex-ministro do TSE, o ministro Henrique Neves. Então é só entrar lá, @dr.hamilton.augusto. Aí entrou lá, tem no IGTV, está disponível, é só acompanhar. Então, E doutor, se precisar também tirar alguma dúvida, eventualmente depois manda inbox, a gente segue lá o responde. doutor Hamilton. Ele é bem acessível, bem legal e sabe bastante, é um monstro. Bom, e outra coisa também que eu queria deixar para você, deixar claro para quem for participar aqui, o conteúdo está sendo produzido pela ESA, né? Mas em nome da ESA, mas a gente pode não, a gente já de antemão abre esse conteúdo se um dos participantes quiserem baixar e publicar nas suas páginas pessoais também, pode fazer à vontade, né? Então vou ler aqui a pergunta do Dr. Mozart. Qual é a limitação de carros de som por candidatos, vereadores ou prefeitos? Então, essa discussão foi interessante. Travei isso ontem na live também com o ministro Henrique. Não tem limitação a não ser limitação de gasto de campanha. Eu sei por que ele está falando isso, porque na eleição passada, o TRE do Rio de Janeiro criou aí uma regra aí de limitação de quantidade de pessoas, enfim, não há esse limite. O limite que existe hoje é o limite de gasto de campanha. Você pode contratar quantos carros de som você quiser. Você tem um problema no carro de som, na verdade, que é a regra que trata da obrigatoriedade do carro de som só transitar em caminhada e passeata, ou carreata. Só que a gente vai ter que contar aí com um pouco de bom senso dos juízes eleitorais e dos promotores para saber que nós estamos numa pandemia, não dá para se exigir que o carro de som transite com as pessoas em volta dele, ou com algumas pessoas. Também não tem quantidade de pessoas, tá? Não existe isso, a lei não fala e nem obriga que o candidato transite com o carro, ao lado do carro, isso não existe. Então o cenário hoje é esse. Carro de som, posso contratar, tenho que ter uma certa cautela só para saber o que o juiz pensa a respeito do trânsito de carro de som sozinho, sem ninguém transitando
junto com o carro de som, ninguém caminhando junto com o carro de som. Se ele for... Mas aí a reunião, que é sempre feita com os promotores, com os juízes e os presidentes de partido, é fácil dirimir essa dúvida. Se ele for muito taxativo e disser que não, tem que ser seguindo a regra, a lei e tal, no bairro que você tiver com o pessoal entregando panfleto e tudo mais, você põe o carro de som para rodar. Você está limitado pelo gasto de campanha, pelo limite do teto de gasto de campanha. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, as perguntas que forem mais específicas, eu vou pedir para vocês entrarem em contato com o professor pessoalmente, né, como ele abriu, e para não ficar, para a gente tentar abranger nessa live a maior coisa, conteúdo aproveitando, possível, Caio, né? toda pergunta que trate, eu estou vendo aqui, de desincompatibilização, é muito fácil, é só entrar no site do TSE, mas é mais fácil até jogar no Google. Joga no Google, põe assim, ó, TSE desincompatibilização. Vai abrir uma página com vários cargos e para quais cargos a pessoa quer concorrer. Qual cargo que ele ocupa hoje, advogado, presidente de instituição, servidor público, e qual cargo que ele pretende concorrer, vereador, prefeito, senador, tem para todos os anos, né? Para todas as eleições. E ali ela diz já qual é o prazo de desincompatibilização e se não precisa desincompatibilizar, já vem mastigado aquilo ali. É bem prático. Fica fácil, responde quase todas as perguntas assim, de desincompatibilização que eu já vi aqui, passei o olho em umas 4 ou 5. Tá bom. Se eu consigo garimpar mais uma que seja algum assunto que a gente não tenha abordado até agora? Deixa eu ver aqui. Eu fui subindo, ele vai subindo, depois eu me perco, tem que voltar. Conseguir doador, carro de som, desincompatibilizar, papapá. Presidente de partido, servidor, presidente de partido, também desincompatibilização. Partido Cidade Estratégica. Prestar conta, o partido não tem obrigação de prestar conta do fundo, não é obrigatória a distribuição de forma igualitária. O partido tem que prestar contas do uso do fundo partidário, sim, mas não é obrigado a distribuir de modo igualitário. Ele tá liberado para distribuir da forma que ele entender melhor estrategicamente para o partido, garantida a proporção aí da questão da distribuição para as mulheres, né, 30%, que não necessariamente vai chegar para todo mundo. Cadê? Pré-candidatos que são funcionários de empresa privada pode obter licença para concorrer à eleição, ou você tem alguma sugestão para ser bom para os dois lados? Olha, pré-candidato, funcionário de empresa privada, a lei não fala em desincompatibilização. Agora, vai da empresa. Eu estava com uma situação dessa recente, com um pré-candidato que era piloto de uma empresa aérea, candidato a prefeito, e nessa circunstância ele não iria conseguir fazer agora na pandemia está fácil para ele, mas antes ele não ia conseguir fazer a campanha porque ele fazia voo internacional, vivia viajando. Só que ele fez um acordo com a empresa e a empresa liberou ele. Mas aí foi um acordo dele com a empresa. Não, a empresa não... Se não tiver na lei a desincompatibilização, a empresa não é obrigada. Alguns cargos, sim, mas outros não. Quase, no caso de empresa privada, a maioria não é obrigada a desincompatibilizar. Aqui, o Wellington está falando aqui, na questão de assembleias sendo em julho e as eleições ficarem... Né? As convenções sendo em julho, e as eleições ficarem para dezembro. Como vai ficar o período eleitoral? Então, eu falei isso no começo, o que acontece? É uma resposta que ninguém tem ainda. Ninguém tem. Porque você não sabe se o TSE vai dizer que altera... O TSE não, perdão, o Congresso vai dizer que altera-se a data das eleições e permanece todo o restante do calendário como está, e aí a gente teria as convenções agora e a propaganda iniciando só lá na frente. É um cenário interessante até, por quê? Porque quando começar de fato a campanha, né, que aí começaria em outubro a campanha, outubro para novembro, quando começasse a campanha, a gente já saberia
quem está inelegível, quem não está inelegível, quem está com registro deferido ou não ficaria uma situação de estar no meio da campanha discutindo registro de candidatura, quem é ficha suja, quem é ficha limpa. Então a gente ainda não sabe. Mas é possível que se mexa sim, é possível que se mexa, que leve junto lá para frente, mas vai depender do que o Congresso decidir. Por hora, a eleição está mantida em 4 de outubro, não tem como estar mantida em 4 de outubro, não se mexeu nisso. É. Bom, Eu não consigo, né, escrever aqui na live, eu só consigo ler, né, só no aqui privado. pelo StreamYard, só escrever É no porque eu ia privado falar para mesmo. eles o seguinte, eu tenho um guia das eleições que eu lancei, um e-book do guia das eleições, bem completinho, com todas essas dúvidas aí, bem mastigado. Manda para mim que eu publico na ESA e linko com Maravilha, o seu perfil. Aí a gente maravilha, publica lá o e-book e a gente linka. É, maravilha, vou te mandar. mais uma questão aí para a gente deixar consignado até nesse projeto aí de fazer uma edição posterior. Teria alguma coisa para comentar sobre o princípio da anterioridade, das normas que vão mudando, quando eles aplicam, qual é a próxima eleição que se aplica? Então, quando a gente tem alguma alteração, né, você tem o princípio da anualidade, é o artigo 16 lá da Constituição. Toda norma que é alterada, que impacte no processo eleitoral, ela tem que ser alterada com 1 ano antes da eleição. Então, por isso que todas as reformas eleitorais são realizadas até 1 ano antes da eleição. Geralmente ali, final de setembro, é feito a toque de caixa, porque tem que alterar e publicar até o início de outubro para dar tempo de serem aplicadas. Mas na maior parte das vezes são regras que impactam a propaganda, que impactam algumas questões aí, como essas que a gente falou, de filiação e tudo mais. Ocorre que, nesse caso desse ano, é uma questão totalmente atípica, uma situação totalmente excepcional, que justifica a alteração da data das eleições, não necessariamente você tendo que atender ao artigo 16 lá, que é o princípio da anualidade. Está justificado por um cenário de excepcionalidade, essa alteração. Interessante, esse caso é interessante. Esse ano está um ano bem turbulento, ou para quem gosta de mudança para estudar, tá bom demais no direito. Então a gente está enfrentando várias questões sui generis. Bom, É professor, um ano bem complexo para a gente aprender muita coisa aí. isso. Até questão processual, então, está mudando direto, né? Bom, professor, considerações finais. Eu gostaria de agradecer de novo. É, e deixar o convite sempre que o senhor quiser, a gente pode fazer uma live a pedido do senhor e vai ter um convite para quando a gente tiver mais azeitado ainda, a gente ter uma live sem essas interferências técnicas, que no final das contas correu tudo bem. Então eu te agradeço todo mundo que assistiu, estendo mais uma vez o convite para todos os ouvintes, caso queiram participar, é só mandar mensagem para mim ou qualquer integrante da ESA. Então, encerro por aqui. Eu quero agradecer, tá? Agradecer você, Caio, por estar aqui partilhando comigo aqui essa live. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente, a ESA, Macaé, né? Agradecer ao Fabiano, presidente da OAB Macaé, a OAB Macaé, a OAB Rio de Janeiro também, na pessoa do nosso presidente, né, Luciano Bandeira, meu amigo, e dizer que estou às ordens para o que precisar, sempre que precisar. Espero que mais alguns meses a gente possa pessoalmente estar interagindo aí na região. Me coloco à disposição das pessoas que assistiram aqui, quem precisar tirar alguma dúvida eventualmente. O guia eu vou te mandar também, quem já entrou lá no Instagram, na bio do Instagram tem lá o link, é só entrar lá também, tá fácil. E, enfim, só tenho a agradecer e dizer que a gente espera que esse ano, apesar de tudo que a gente já passou, né, daqui para frente venha um pouco de tranquilidade, as coisas comecem a caminhar como a gente esperou, né, no começo do ano, que todo mundo achou que 2020 ia ser o ano, e realmente ele foi o ano, né, mas não como a gente queria.
e que logo passe essa pandemia aí, todo mundo possa, enfim, votar com tranquilidade, fazer sua campanha, quem tiver fazendo sua campanha, os advogados possam voltar a trabalhar tranquilamente. E só tenho a agradecer. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Obrigado, gente. Até mais. Até mais, obrigado. Fala. Meu celular travou, só que eu estava com o vídeo travando, eu estava vivendo. Aí eu vi no carro, deixei lá, e só uma hora de porra. Depois, aí eu consegui ficar vendo pela live, só que meu celular estava travado, meu programa estava travado. Que meu amor. Então, tipo assim, o programa estava travado, só que ele estava me filmando e estava sendo som. Já estava congelado tudo aqui. Porra, se eu não tivesse aberto,